Aí a ciência também comenta, né? Muitos cientistas comentam, não, isso aí então são restos de memória que estão no sistema límbico do cérebro. O sistema límbico do cérebro é um sistema que está voltado aos sentimentos, está voltado à emoção humana. Então, essas memórias, né, que ficam nesse sistema, são elas que são ativadas nesse momento da morte, porque o neocórtex, né, a parte principal do cérebro está inativa, mas essa parte é acessada e essa mistura de memórias aí causa essa EQM. Ele comenta, ele fala, também não tem lógica, cientificamente falando, né? Então isso que é interessante, que ele pode falar com uma dose de experiência catedrática, né? Ele fala, olha, não, porque mesmo que houvesse uma situação dessa, você precisaria do neocórtex do cérebro funcionando para que você tenha visões, para que você tenha, que ele fala, imagens, né? Para que você crie imagens e você crie detalhamentos. Então, ainda assim, o sistema límbico pura e simplesmente não seria capaz de formar essas imagens, de formar essa consciência. Aí muitos médicos, muitos cientistas falam o seguinte, bom, então a EQM, ela com certeza é alucinação. Pô, o cara tá lá quase morte, enchem de remédio, droga, de coisa para dor, coisa para não sei o quê. A pessoa alucina, né? Quer dizer, então trazem para a questão da alucinação. E aí, né, o Dr. Eben, ele comenta o seguinte, ele fala, não, também não é alucinação, por quê? Porque a alucinação e o acesso a todos esses remédios, todas essas drogas, elas causam alucinação entrando através do neocórtex cerebral. Ou seja, a chave é o neocórtex cerebral, que é justamente a parte que está inativa, que é a parte principal do cérebro que está inativa. Então ele fala, como a chave está aqui, por mais drogas que a pessoa tome, né, mesmo que sejam drogas de verdade, né, não são remédios, ela não vai ter efeito na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa, né, e nessas associações, porque não tem o acesso ao neocórtex cerebral. Outra coisa que outros cientistas comentam é o seguinte, bom, a EQM nada mais é do que o estado de sonho. É um sonho, o pessoal fala em como, ela está sonhando, é um sonho. E o Eben Alexander também comenta, ele fala, não é um sonho, porque todo o sistema de sonho, né, ele também está ligado ao neocórtex cerebral. Então, o cérebro, sem esse neocórtex, não tem a capacidade computacional, não tem capacidade cognitiva, ele não tem como gerar o que é gerado no EQM. É impossível. Eu estou resumindo aqui, né, como um bom advogado, né, mas quem lê o livro, né, vai ver isso também mais tecnicamente falando. Mas ele demonstra isso cientificamente de uma forma, né, bem profunda, né? Então também não é sonho. Começam a falar também o que? Da glândula pineal, né? Que essa glândula, ela solta uma espécie de serotonina que também causaria alucinações. Só que da mesma forma, o mesmo motivo, né? O córtex que está ligado às alucinações. Então isso também não faz sentido. Existe uma outra teoria ainda, né, que a ciência tenta descaracterizar a EQM, que ela diz o seguinte, não, o cérebro é que nem o computador, né? Então o que acontece? Quando o cérebro desliga, ficam restos de pensamento, restos de memórias ali que ficam congelados. E aí quando você religa o cérebro, né, faz o reboot, né, você religa o cérebro de novo, aqueles restos de pensamento, aquelas memórias que estão lá, o cérebro tenta fazer sentido daquilo, e tentando fazer sentido daquilo, a pessoa acharia que teria tido uma alucinação no momento da EQM, né? Só que ele também comenta e fala o seguinte, fala, bom, em primeiro lugar, nós não estamos falando, se for falar de momento, nós não estamos falando de momento, o momento da EQM é o momento onde a pessoa viu os médicos, ouviu, falou, teve experiências, viu pessoas, ou seja, você está falando de que isso aconteceu no momento antes ou depois, e não durante. E as coisas acontecem durante, então já não tem lógica por causa disso. E em segundo lugar, você teria que entender que o cérebro é um computador, e o cérebro humano está longe de ser um computador, né? Até porque, gente, não se esqueçam, um computador, o que é um computador? O computador pensa? Nada. Ele não tem a capacidade que a gente tem, ele não pensa, ele tem uma programação, ele segue ordens. Ponto.
ele é fantástico, mas ele é um fantástico seguidor de ordens, né? A gente não, a gente origina pensamentos. Então essa comparação entre nosso cérebro e computador também é já por si só uma questão altamente controversa, mas ainda que fosse assim, não só a questão do tempo, como também a questão de que esses restos de pensamento que não ficaram congelados e no reboot aí teriam, né, reaparecido, não seriam certamente capazes de criar, né, as experiências de EQM pelos fatos que são trazidos no EQM, né, pelos simples fatos que são trazidos no EQM, além da questão do mero tempo. E no final das contas, o que se aprende com o EQM? Né, se aprende justamente que cada caso de EQM traz uma lição espiritual, né, a pessoa perde medo da morte, a pessoa aprende coisas novas, a pessoa se reintegra na sociedade com outra forma de ver a vida, com outra visão sobre as coisas, né? Esses são os principais ensinamentos que o EQM vem nos trazer. E acima de tudo, né, é uma questão científica, como a gente está falando, ou seja, então que coloca inclusive a ciência contra a parede, né, para responder a uma série de questionamentos, e é uma questão científica que vem trazer para a gente a ideia de que a gente comentou, de que vida e morte, né, são coisas muito mais próximas da nossa realidade, muito mais simples do que a gente costuma achar. E de que a nossa consciência, né, de aquilo que a gente é, aquilo que nós somos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, não está ligado, não é um cérebro, né? Quer dizer, é muito além do que um órgão, é muito além do que meramente um computadorzinho, né? Que, enfim, né, com todas as ressalvas, com uma capacidade X de gerar pensamentos, de gerar consciência ou qualquer coisa do tipo. Então a EQM, ela é um estudo que vocês podem fazer com várias fontes, infinitas fontes, como eu comentei. As fontes são diversas em todos os países, em todas as línguas. A quantidade de casos são enormes. Nós temos hospitais hoje, universidades no Brasil, inclusive. Você pode participar de estudos no Brasil também, se você tiver esse interesse. Enfim, é uma matéria gostosa, interessante, que nos abre a cabeça, né, para um universo que está à nossa frente e muito maior do que aquele que a gente costuma ver no dia a dia. E, enfim, que mais uma vez, que eu acho que de suma importância, venha a unificar em algum momento ciência com espiritualidade, né? Venha de novo trazer a bifurcação entre esses dois caminhos, porque é a ciência junto com a espiritualidade que está mudando e que vai mudar definitivamente a cara do planeta e o perfil de toda a humanidade, né? Então é isso que eu queria comentar para vocês. Nosso tempo já está acabando, e queria abrir então um pouquinho para, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, enfim, queria deixar um pouquinho para vocês falarem também. Posso perguntar uma coisa? Claro. Se tem alguma correlação, Daniel, dessas experiências, com tudo que a gente aprende e lê, se a pessoa é boa, ela vai para o céu, vai, mas assim, se é legal, ela vai lá para o umbral, né? E, por exemplo, normalmente que as pessoas relatam, é só que todo mundo vê a luz, ou seja, se entende que são todas pessoas boas. Vocês têm uma correlação disso, um estudo que fala, não, as pessoas que andam bem direita na vida, vêm a luz, os outros não, tem aquela experiência negativa. Como você disse. Não, a sua pergunta é excelente, e é uma pergunta realmente que tem gera muita discussão. Mas o que acontece, o que se observa, na verdade? Fizeram já muitos estudos tentando separar a religião da pessoa, a religiosidade da pessoa, a espiritualidade. O que é espiritualidade? É justamente a pessoa é boa, é ruim, ela acredita em Deus, ela não acredita em Deus, enfim, separaram em vários tipos de pessoas para tentar responder isso que você está perguntando. Ou seja, que o tipo de experiência varia de acordo com o tipo de pessoa. E a conclusão que se chegou, por incrível que pareça, é que não varia nada. Ou seja, a crença da pessoa, ela ser ateia, ou ela acreditar em Deus, ela ter uma espiritualidade ou não ter espiritualidade, não muda em nada o fato dela ter uma EQM, não ter uma EQM, e mais, as características da EQM também.
Quando a gente fala de EQM negativa, eu acho que sim, acho que tem motivos como dessa moça, às vezes uma pessoa que tem um pensamento suicida, ou seja, eu acho que você vai trazer a tua EQM para aquele tipo de energia que você já estava acostumado a pensar. Então eu acho que a negativa tem sim uma influência muito da sua vibração energética no momento, tá? Mas a positiva não necessariamente. Mas qual é a conclusão que se chega? Ou seja, uma das conclusões que a gente pode chegar. A EQM é democrática. Ela é democrática. Ou seja, as pessoas têm. É aquela história. Não interessa se você aprendeu, porque religião, né, crenças, muitas vezes são coisas dadas de herança. Né? Vem do pai, vem da mãe, vem de alguém. Então, quer dizer, tanto faz qual seja a sua religião. Ou seja, todo mundo é tratado igual. Na hora da morte, por assim dizer, todo mundo é tratado igual. Isso não significa que as consequências vão ser iguais, tá? Se a gente entrar no lado espiritual. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, a EQM, lembrem que eu comentei do Dr. Eben? O que acontece? Não foi por acaso. Ele teve uma necessidade de estar lá para trazer um conhecimento, para trazer uma experiência, para divulgar isso. E cada EQM, como eu comentei com vocês, e cada EQM que vocês lerem, vocês vão ver que tem um aprendizado espiritual para a pessoa. E quem está aprendendo? Todos nós. Né? Então, a pessoa boa, mais espiritual, menos espiritual, ateia, todas nós estamos aprendendo. Então, quando a pessoa tem a experiência, ela não está necessariamente indo, talvez, para aquele local em que ela vai ficar quando morrer, ou seja, talvez não necessariamente seja isso, mas aquele momento de EQM é uma experiência que foi dedicada a ela. Foi um momento dedicado a ela. Ela tinha um aprendizado espiritual a ser feito naquele momento. E aquele aprendizado foi dado. Né? E esse aprendizado espiritual, de novo, ele é democrático. Né? Ele independe da crença das pessoas. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem etc. Aí. Então essa é a única dúvida que eu fiquei. Eu acho que a maior parte que você comentou foram experiências muito de projeção. Tem um caso de um parente de uma pessoa que comentava aqui, que é muito engraçado. Era um parente dele que tinha uma funerária no sul do país. E ele teve um acidente de carro. Então ele viu também, porque ele veio conversar comigo, a respeito de me contar uma história, porque essa pessoa ficou desorientada, o que tinha acontecido. Teve um acidente de carro, e ele saiu como aquele mundo, saiu imediatamente como na mente, fora do corpo, ele saiu fora do corpo. Aí chegou, resgate, fez uns fiquinhos, você viu tudo aí. Ele não voltou imediatamente, mas o mais interessante que ele achou é que a ambulância saiu como o corpo, disse que ele se agarrou da ambulância. Não me deixa assim, não me deixa assim. O hospital foi ele entrou no corpo. Então, existe esse processo para nós, tudo que aqui no Instituto de Projeciologia, todo mundo tem experiência. Então, eu acho que muitas dessas experiências são projeções. A sua colocação é muito válida, tá? Ou seja, obrigado pela pergunta, muito válida. E, na verdade, sem dúvida alguma, quando a gente fala de EQM, é um termo que foi cunhado, né? Ou seja, cunharam esse termo EQM para a experiência quase-morte. Então são, como o nome diz, experiência quase-morte. Ou a pessoa foi ressuscitada, quase morreu, ou estava em coma, quase morreu, enfim, são situações linkadas a quase-morte. Até brinquei com vocês, né? Que vocês têm cursos aqui e tal, mas tem cursos muito mais seguros do que eu fazer um EQM em casa, né? Então é mais relacionado a isso. Mas no fundo, eu também acho o seguinte, o que é uma EQM? Senão justamente você sair do seu corpo. E o que quem sai do corpo? É a sua consciência. E existem, né, exatamente, existem várias formas de você sair do corpo, de você fazer essa projeção. Parada cardíaca, entende que é isso sim, parada cardíaca. Essa é a experiência que a gente vê mais, quase morte. É o mais existe parada cardíaca que a pessoa vê um túnel, etc. É isso que estou falando. O resto, se não tiver parada aqui, eu não posso rotular isso como EQM. Que é a única questão que vocês vão perceber que assim, todos os casos que eu contei 2 relacionados a coma, né? E o resto é relacionado a paradas cardíacas. Agora, enfim, é uma questão
nova, né, os que sempre está estudando, a gente pode amanhã chegar à conclusão de fazer uma classificação entre diferentes tipos de EQM, né? EQM originadas de coma, EQMs que são meras projeções, e de repente você fazer uma projeção por meditação, né, por pura meditação, e você poder comparar com o EQM, você ter EQMs através de paradas cardiorrespiratórias, enfim, eu acho que as classificações são possíveis, né, ou seja, o senhor tem toda a razão, no sentido de que existe uma similaridade, né, muito grande entre uma projeção de consciência e um EQM. O conceito, mais ou menos, que eu posso dizer é o seguinte: talvez um seja consciente, ou seja, eu quero ir, e o outro aconteceu com você. Né? Talvez essa seja a maior distinção entre as duas. Né? Mas realmente vale. Né? Aí ela falou para mim, então não tem muitas EQMs negativas, não há muitos relatos, porque quase ninguém tenta ressuscitar os bandidos. Senão eles voltariam e contariam. Então, também pode ser. Então, pode ser que quando começarem a ressuscitar os bandidos, a gente descubra que as EQMs negativas têm um índice muito maior do que eu pensava. Pode acontecer, sem dúvida. Eu já vi vários relatos, você me deixou curioso. Assim, o cara tem uma experiência, uma EQM, né? Chegou do outro lado, apareceu, né, um guia e falou assim: esses relatos, esses particulares, né? Você quer ir ou quer ficar? Daí, todos que eu vi, que eu li, vi em vídeo, falaram: não, eu quero voltar. Isso é real assim? Tem esse livre-arbítrio? Cara, não, eu quero ir, eu quero voltar. Isso que eu queria perguntar se... Olha. Todos falaram: eu quero voltar. Ninguém dos que eu... também entendi, né? Onde que foi isso? Não, vários todos eu vi. Você quer ficar, não quer voltar. Na verdade, assim, é mais raro casos desse tipo, porque normalmente a pessoa escolhe pela pessoa, né? Na verdade é aquela história, a gente tem eu acho que num nível evolutivo aí onde a gente não tem muita opção não, né? Já vai fazer, exatamente tão livre assim, né? Já vai fazer aquilo que é o que nós temos que passar, é aquilo que a gente tem que aprender. Mas eu já vi casos sim, existem casos que eu já li casos também de pessoas que tiveram alguma opção, né? No sentido de falar assim: olha, nesse momento você pode ficar, só que você tem um filho para cuidar, você tem isso, você tem aquilo, tal. Então, já houve casos em que esse guia espiritual pondera com a pessoa sobre as vantagens de ir voltar, né? Agora, é claro que todos os casos que eu conheci a pessoa voltou, porque senão eu não saberia a história, né? Então todos optaram por voltar, né? Esses aí. Mas optaram por voltar por quê? Porque o guia espiritual também levou ele a entender que ele precisava voltar. Então eu não sei até que ponto é o livre-arbítrio, ou se é só uma maneira delicada do guia ao falar: meu amigo, você vai voltar. Você vai voltar. Queira ou não queira, né? Mas sem dúvida, eu já vi situações desse tipo assim. É estranho, né? O cara guia fala assim: quer ficar, tem que voltar. Quer ficar ou voltar, depende, né? O cara voltou com metade do diálogo, né? Exatamente. Agora, sem dúvida, de novo, todos esses casos decidiram voltar, porque senão, né? Não tinha sabido. Teve um caso parecido de um amigo nosso que sofreu um acidente. E aí ele foi levado para um lugar lá e chegou lá na entrada do lugar. Falaram assim: não, você não pode entrar aqui, né? Tipo, seu nome não está na lista, né? E aí ele falou assim: pô, como? Eu quero ficar aqui, né? Puta lugar legal, parecia um clube, ele falou, uma coisa assim. Aí falou assim: não, você tem que ir para outro lugar. Ele estava acompanhado, daí foi para outro lugar e ele falou assim... Aí falaram para ele: não, a sua missão não acabou, você vai ter que voltar. Só que seu corpo está estragadinho. Você escolhe aonde você vai querer voltar. Aí ele falou assim: não, se for para voltar, eu quero voltar para minha família, para o meu corpo, não para outro lugar. Não quero. Ou eu volto para o meu corpo ou eu não volto. Aí ele falou assim: tá meio complicado, né? Porque ele teve fraturas cranianas, ficou zoado mesmo. Aí ele falou assim: não, se for para voltar, eu quero voltar para o meu corpo, para minha família. E aí ele voltou, falou que foi a sensação pior do mundo a hora que ele voltou e sentiu aquele corpo de novo, né?
aquela coisa horrível, com dor, e estava em coma, e um monte de coisa. E daí ele voltou, está super bem hoje. Mudou também o conceito da vida, né? A mãe acha que é sequela, mas ele voltou. É verdade. A mãe acha que ele voltou muito diferente, porque ele voltou muito espontâneo, dando valor para várias coisas. Assim. Diferente, né? Voltou diferente. Não, o que você comentou também é muito válido, e tem muitas situações que são assim mesmo, relatos são assim mesmo. Pessoas que chegaram num local. E às vezes é exatamente isso, às vezes é uma porteira, às vezes é uma porta, às vezes mas é alguma coisa, uma divisa, né? E a pessoa sabe, não, daqui pra frente você não pode vir. E aí a pessoa recebe desse guia espiritual a notícia, não, daqui pra frente você não pode vir. E aí, quer dizer, a pessoa depois acaba voltando. Mas é uma situação que acontece muito, de pessoas chegarem no limite e alguém dizer pra elas, não, daqui é o seu limite. Né? Nesse momento aqui é o seu limite. Isso também tem muitos casos com esse tipo de descrição. É muito interessante. Eduardo, dentro dessa popularidade que tem a EQM, que vem crescendo, o próprio cinema, ele explora muito em vários filmes, tanto das comédias até as partes mais sérias, né, mais profundas. E muitos, agora eu quero saber se é realmente um mito ou não, que pessoas que retornam de EQM, elas, além de voltarem com outra visão espiritual, elas desenvolveriam algumas capacidades psíquicas ou paranormais que não existiam antes. Uma clarividência, ser um sensitivo, começar a ter contato com os outros planos. Isso é um mito ou também há relatos dessa... Não, isso não é um mito. Tá? Na verdade, assim, existem relatos sim. Não é a maioria. Não é a maioria. A maioria sim. A maioria plena, a pessoa volta modificada espiritualmente. Isso, maioria absoluta. Mas existe uma minoria que começa a entender a mediunidade, começa a ter uma mediunidade, começa a ter algum tipo de contato, começa a ter, às vezes, percepções, um sexto sentido, clarividência. Isso acontece sim, ou seja, exatamente, isso são relatos, não sei exatamente o percentual, nunca vi um estudo que falasse do percentual, um percentual menor, mas existem relatos sim. E claro que Hollywood não perde uma oportunidade, né? Então eles já pegam, já floreiam, já criam, enfim, quer dizer, eles dão ali uma... Mas de novo, lembra que eu comentei do meu professor de penal, né? A realidade é muito mais criativa que qualquer ficção. E aquilo, os filmes de ficção realmente, eles vão se basear na realidade, né? É que não é uma coisa comum, mas é uma coisa que acontece sim. Tem um exemplo de um filme, acho que é década de 70 para 90, A Hora da Zona Morta, que ele sofre um acidente de carro, fica 5 anos em coma, e quando ele volta, quer dizer, a vida de todo mundo já mudou, e ele volta como se não tivesse passado nenhum instante. Só que ele adquire a capacidade, né, a sensibilidade de ele vai num local, ele põe a mão no local, ele vê tudo o que aconteceu naquele local, ele até apoia a polícia em desvendar casos de assassinatos, tal. É um filme... Mas quer dizer, a base, o fundamento é real. Ou seja, quer dizer, o fundamento é real. Porque a pessoa volta modificada espiritualmente, e por que não? E muitas vezes, às vezes ela até podia, de repente, já ter uma mediunidade, mas nunca ter explorado. E quando ela volta já com uma modificação espiritual, ela acaba aflorando aquela mediunidade também. Ou então volta com uma mediunidade. Mas enfim, há uma mudança na vida dela, espiritualmente falando, sim. E pode alcançar níveis onde essa mudança espiritual alcança também algum tipo de, né, no seu sentido, de uma mediunidade, de alguma coisa do tipo. Então, assim, não é algo inexistente nem incomum. Obrigado. Como chama o filme? A Hora da Zona Morta. Tem uma comédia romântica que fala do coma também, atual, E Se Fosse Verdade. A atriz é aquela que fez a Legalmente Loira, que é também fantástica, uma comédia romântica, mas aborda o coma, a saída do corpo, a EQM, a eutanásia, é uma corrida contra o tempo para que não desliguem os aparelhos, ela pede ajuda de pessoas, é fantástico, tem várias. Não tem coisa muito bacana, tem coisa muito bacana. Tem sim. Eu conheci um amigo da família, já faleceu, mas era um casal de portugueses e até os 65 anos de idade, assim, ele era voltado para
para matéria apenas, né? Quer dizer, eles ficavam muito bem. Materialista, né? Ele ia de vez em quando tomar um passe porque a esposa insistia, ele ia no centro espírita perto da casa dele e tal, mas tava nem aí, achava que isso era babaquice, ia só para não brigar com as mulheres, né? Não gostava de ler, né? E aí, com 65 anos, ele teve um ataque cardíaco fulminante, né? E aí, dentro da ambulância, ele teve outro ataque cardíaco, e aí chegou lá no hospital, na emergência do hospital, né? Aí entrou lá e tal, aí algumas horas depois o médico saiu, tinha acabado a cirurgia, o médico saiu, e aí a esposa estava, né? E aí, né? Aí o médico falou pra ela assim, isso aí ela contando pra gente e ele do lado, né? Amigos da minha família, falou assim, seu marido tá vivo, ele acordou e tá falando com a gente, né? Ela falou, mas... E o médico com uma cara transfigurada, falou assim, o que isso tem de errado? Ele falou, olha, não fomos nós. Não foi medicina, porque pela medicina seu marido chegou aqui morto. Não tinha o que fazer. Alguma coisa aconteceu, porque não fomos nós, eu não sei explicar. Né? E aí, ele passaram os seus dias, ele recebeu alta, foi para casa, e ele de repente, quando ele foi para casa, ele começou a ver, né, abriu a clarividência, a audiência, tudo, começou a ver, a conversar com entidades extrafísicas e tudo mais. E aí a vida dele mudou completamente, porque aquele homem de negócios, com um monte de imóveis por São Paulo, ficava o dia inteiro atrás disso, ele começou a ficar recluso na casa dele e a dedicar todas as tardes dele a curar pessoas de graça. Então, ele curou meu pai, inclusive. Eu levei meu pai lá carregado, meu pai não estava andando, meu pai saiu de lá andando. Fantástico. Então, uma coisa incrível, assim. E ele ficou mais 10 anos, dos 65 aos 75, depois dos 75 ele faleceu. Ou seja, recebeu uma missão a mais. Exato. Uma abertura mediúnica que não existia antes, quer dizer, que ele começou a ter, e depois foram 10 anos de missão. E mudou completamente. Aquela pessoa que começou a comprar livros e a ler assim, desesperadamente. Né? Correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo. Impressionante. Fantástico. Mas você veja, né, como eu comentei logo que eu comecei, aqui nessa sala muitas pessoas com certeza já tiveram histórias de EQM para contar. Né? É isso. Então vamos, né, finalizar. Eu fico aqui à disposição se alguém, né, quiser comentar alguma coisa. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Achei maravilhoso. Ai, que bom. Ainda bem que você faz o contrário agora para ela comprando. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Que bom. Valéria. Viver, né? É. Eu só pergunto porque é verdade. o nome é complicado, né?